Eu nunca aprendi nada enquanto estava falando. Essa frase de Larry King nos leva a refletir bastante sobre esse assunto, mesmo porque ele usa a fala como ferramenta do seu trabalho. Ele é um dos principais âncoras da TV da CNN americana. E ele tem uma importância nesse contexto. Então, quando alguém que usa a fala, né, e dá uma frase dessa, eu nunca aprendi nada enquanto estava falando, é uma realidade. Mesmo que a gente pode refletir, né? Quando eu falo, eu repito o que eu já sei. Quando eu ouço, eu tenho chance de aprender alguma coisa. E é desse assunto que eu quero conversar com vocês hoje, né? Muito importante, porque é algo que nunca nos ensinaram a ser a habilidade de saber ouvir. Vamos lá. Então, é inegável que a comunicação é uma ferramenta muito importante para o nosso sucesso profissional, para o sucesso profissional de qualquer um, de qualquer pessoa. E nós já falamos disso no vídeo anterior, quando nós falamos sobre comunicação de uma maneira ampla, uma maneira geral. Mas a importância da comunicação, que não é menos importante no processo de comunicação, é a habilidade de saber ouvir, fica relegada a um segundo plano. Principalmente, gente, porque ouvir mais do que falar é o segredo das relações humanas. Todo bom ouvinte, ele é muito bem-quisto nas suas relações humanas. E nós temos uma dificuldade para ser bom ouvinte muito grande. Então, me responda sinceramente. Você é um bom ouvinte? Responda para você, reflita. E eu tenho certeza que a maior parte de você fala, não, eu sou um bom ouvinte. Mas aí eu vou te dar algum subsídio para você pensar melhor, né? O que eu quero dizer não é apenas ouvir as palavras, mas também a mensagem que existe por trás delas. Ouvir, acima de tudo, escutar, gente. O que é escutar? É estar atento, entender o que o seu interlocutor está falando, né? Interpretar, perceber, alcançar o sentido, entender as ideias. Isso que eu quero falar sobre a habilidade de saber ouvir. Aí me responda a pergunta novamente. Você é um bom ouvinte? Ficou mais difícil, né? Ficou mais complicado, não é mesmo? Por quê? Porque esses subsídios que eu dei para você, esses pré-requisitos para ser um bom ouvinte, já te leva a refletir de uma maneira diferente. Será que eu estou realmente prestando atenção na mensagem? Será que eu estou interpretando antes do tempo? O que eu estou fazendo? Gente, numa fala normal, nós conseguimos emitir 150 palavras por minuto. Falando assim, normalmente, como eu estou falando com vocês. Só que nós estamos preparados para absorver 400 palavras por minuto. Nosso cérebro está preparado para isso. Porém, a grande maioria tem uma dificuldade muito grande de ouvir. Por que isso ocorre? Por que já que eu tenho capacidade de falar 150 e absorver 400, por que isso ocorre? Acima de tudo, gente, porque nosso cérebro é 4 vezes mais rápido que nossa capacidade de concentração. Quantas vezes nós estamos assistindo uma aula, uma palestra, e de repente vem uma ideia e você divaga, e quando termina a aula, a palestra, fala, nossa, o que será que foi falado aqui? Um exemplo mais tranquilo ainda, muitas vezes a gente está lendo um livro, um artigo, uma revista, né, uma coisa importante, você começou a ler, de repente você chega no final e fala, nossa, o que eu li nessa página? Você não se lembra de nada. Por quê? O ato da leitura é mecânico. E veio uma palavrinha lá que te levou o seu pensamento a uma outra dimensão, você divagou, você começou a pensar em outra coisa e continua lendo. E no fim você fala, o que eu li nessa página? E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo, acontece inclusive. E é difícil, gente. A situação pode ocorrer, tá, por muitos fatores relevantes. Vamos ver aqui. Primeiro, cansaço físico. Às vezes você está cansado, você trabalhou o dia inteiro, teve uma aula à noite, uma palestra, isso conspira contra. Né? O emocional, o estado emocional, você está preocupado com alguma coisa na tua casa, no teu trabalho, então a tua mente está lá naquele assunto e você não consegue se concentrar. Falta de tempo, que é um problema dos dias de hoje, nós temos uma falta de tempo, é muita solicitação, é muita informação o tempo todo. Desinteresse é nosso, hein? Ou você é interessado ou não é. Ah, mas esse assunto eu não tenho interesse. Mas você precisa ter interesse porque ele faz parte da tua formação e do seu sucesso profissional. Então você está interessado ou não.
Desejo de falar, às vezes a pessoa está falando, você quer dar uma resposta e você fica, eu vou falar, eu quero responder, aí a tua mente já foi embora. Ruído, gente, perto, longe. Por isso que é importante quando você fala alguma coisa, um assunto que mais relevância, você tem que estar num lugar tranquilo, não tenha ninguém falando do seu lado. Agora, e principalmente duas coisas, acima de tudo, a falta de habilidade de saber ouvir e pela dificuldade de concentração. Fatores que só dependem de nós, só depende de você. Você criar habilidade para ser um bom ouvinte, né, e começar a criar habilidade também de se concentrar. Isso é teu, isso é nosso. Então você tem que começar a se treinar nisso para ser um bom ouvinte. Aí, ouvir é uma necessidade importante para o nosso relacionamento, gente. Quanto mais tempo a gente passa ouvindo as pessoas, mais a gente conhece as pessoas. É muito importante, e acima de tudo, para melhorar o relacionamento interpessoal nosso com ela, ouvir, gente. Ouvir. Quando você é bom ouvinte, você abre para mim caminho para também ser ouvido e a pessoa se interessar por você, a reciprocidade. A reciprocidade é importante. Então, vamos desenvolver algumas características, boas características, para ser reconhecido como bom ouvinte? Vamos lá, eu vou dar umas dicas que você começa a praticar hoje. Não deixa para amanhã não, começa a fazer. Primeiro, postura atenta. Quando estão falando com você, você tem que ter uma postura muito atenta. A pessoa, uma leve inclinação para frente, o cérebro, o subconsciente da outra pessoa já registra, olha, está prestando atenção, pode falar. Outra coisa importante, gente, não demonstre ansiedade, inquietação. Às vezes fica lá, mexe com o celular, mexe com papel. Controle, a pessoa está na tua frente, converse com ela, depois você vai cuidar das coisas, ou peça licença, primeiro resolva o que você tem que resolver e fala, agora vamos lá, vamos conversar. Mantenha o contato visual com o seu interlocutor, né? O contato visual é muito importante para o outro lado saber, está prestando atenção no que eu estou falando, ele está atento àquilo que eu estou falando. E então não deixe de ter contato visual. Faça perguntas pertinentes ao assunto, porque ao fazer perguntas sobre o assunto que ele está falando, também fica registrado que você está prestando atenção. A pergunta é coerente com aquele assunto. Então, ouça, preste atenção. E fazendo a pergunta, você incentiva a tua pessoa a continuar no assunto, a te dar mais informações, a você ouvir bastante aquilo lá. Isso tudo são habilidades de um bom ouvinte. E, por fim, use a técnica de parafrasear. O que é o parafrasear? É você dizer com as suas palavras aquilo que o outro disse. Porque quando você faz isso, ele também tem essa sensação de que você está prestando atenção no que ele está falando. É uma tática, uma técnica muito importante para a gente aprender. Usando esses caminhos, são 7 dicas aí que eu dei, dentre outras, para você se tornar um bom ouvinte. Né? Você percebe que dá para ser um bom ouvinte, dá para aprender a ser bom ouvinte, e não é difícil, depende só de você, da sua vontade, não depende mais de ninguém. Então lembre-se, controla uma situação, uma negociação, uma controvérsia, quem ouve, quem escuta e não quem fala, porque quem fala muito não tem tempo para pensar. E quando você perceber que isso é a solução para melhorar os seus relacionamentos, os seus negócios, você vai ver que vai mudar muita coisa. Portanto, meu caro, foque na solução e seja bem-sucedido.